2023 já está no final, mas é hora de falar dos lançamentos mais importantes do Black Metal neste ano de 2023. Vou falar de álbuns como o do Immortal, War Against All, Enslaved, Heimdall, Marduk, Memento Mori, Mystic Circle, Earth's Demon e por fim Tukandra, Hail the Abyss. Vou falar destes 5 lançamentos e de alguns outros do Black Metal em 2023. Acompanhe. Antes do final do ano é preciso falar dos principais lançamentos de Black Metal, um dos gêneros mais apreciados aqui em casa. E este ano, embora não tenha sido talvez tão prolífico, talvez não tenha sido um ano tão especial no Black Metal como foi 2022, nós tivemos vários grandes lançamentos. E é sobre eles que eu vou falar no vídeo de hoje. Para você que não me conhece, eu me chamo Flamario Caldeira Ramos, você está na Flama TV. Aqui eu falo sobre filosofia, música e literatura. A filosofia é pessimista e nihilista, a literatura é realista e a música é pesada, principalmente o metal e o metal extremo. Black Metal é um dos meus gêneros favoritos e no vídeo de hoje eu vou falar dos principais lançamentos de 2023. Vamos lá? Vou começar com Enslaved, Heimdall. Esse álbum aqui, lançado no início deste ano, em março, foi lançado no Brasil pela Shinigami e mundialmente pela Nuclear Blast, né? Tem essa capa aqui muito interessante, esse espelho d'água aqui, né? Sempre explorando aí, digamos assim, o lado misterioso da natureza, que é típico dos temas abordados por essa banda, especialmente na sua fase mais recente, né? Uma banda que tem explorado muito a mitologia nórdica. A banda iniciou no início dos anos 90 como uma banda de black metal, seguindo justamente aquela segunda onda do black metal que despontou especialmente na Noruega, né, no norte da Europa, no início dos anos 90. De fato, o Enslaved vem justamente da cidade de Bergen, né, que é também a cidade do Immortal, né, que também lançou um álbum este ano 2023 e que eu vou comentar no vídeo de hoje. Esse é o 16º álbum do Enslaved, né? E é um álbum que contém aí 8 faixas, né, divididos em 49 minutos. Um álbum que é considerado, ou foi considerado, um dos principais lançamentos deste ano, está aí presente na lista dos melhores do ano de muitas publicações especializadas. Bem, e de fato é um álbum excelente, né? É um dos álbuns que eu mais escutei neste ano de 2023 e certamente estará na lista dos melhores álbuns do ano que eu vou disponibilizar em breve, né? Até o final deste ano de 2023. Bem, o Enslaved começou de fato como uma banda seguindo aquela segunda onda do black metal, mas logo, por conta da qualidade técnica dos seus músicos, passou a desenvolver o que hoje é conhecido como um black metal progressivo, né? Muitos consideram o Enslaved uma espécie de King Crimson do metal extremo ou do black metal, ou se quiserem, do Viking Metal, já que justamente o Enslaved é um dos principais nomes desse subgênero. Ora, vocês sabem que o Viking Metal começou especialmente a partir do Bathory, né? A banda do Corton, que sendo uma das principais bandas da primeira onda do black metal, começou nos anos 90 a fazer a abordagem que foi conhecida como Viking Metal, em álbuns como Blood, Fire, Death, Hammerheart e Twilight of the Gods. Embora Bathory jamais tenha, digamos assim, se desenvolvido como uma banda progressiva, né, especialmente por ser o projeto de, na verdade, um só músico, o Corton, o Enslaved de fato desenvolveu aquilo que o Bathory poderia ter sido se o Corton tivesse também encontrado uma série de outros músicos que poderiam ajudar a experimentar e a expandir a sua arte. Não foi o caso, mas o Enslaved realmente fez isso, e especialmente nos últimos álbuns tem aprofundado, explorado bastante o Viking Metal, né? Explorando aí todas as dimensões esotéricas da mitologia nórdica.
E de fato, este álbum aqui, o Heimdall, dá sequência ao álbum anterior da banda, Utgard, tanto do ponto de vista temático quanto musical. São álbuns bastante parecidos e muito bons, excelentes, né? Como de fato é uma das minhas bandas favoritas, né? E o gênero de black metal que eu mais aprecio é esse, né? Progressivo, né? Explorando várias dimensões da musicalidade extrema, né? E com letras também bastante interessantes, desenvolvendo aí vários aspectos dos mistérios que cobrem a existência, né? E, claro, de uma maneira bastante orgânica, né? Já que eles são, de fato, praticamente vikings, lá do norte da Noruega. Bem, e nesse álbum aqui, realmente a gente tem, né? Além de todas as 8 faixas serem muito boas, né? Nós temos de tudo, né? Grandes linhas vocais, seja de vocais rasgados, quanto de vocais limpos, grandes linhas de baixo, grandes linhas de bateria, grandes linhas de guitarra rítmica, solos, até mesmo solos de teclado, né? Realmente dando um caráter aí progressivo e muito autêntico e orgânico desta banda, ao contrário de outras bandas, né, que seguiram o caminho do black metal sinfônico e exploraram uma musicalidade que nem sempre resultou tão orgânico e tão natural, muitas vezes muito artificial, né? Que entraram, digamos assim, até mesmo numa fase bastante questionável. Eu cito bandas como Emperor ou mesmo Dimmu Borgir, né? Cujas últimas produções, últimos lançamentos não atingiram, né, o melhor que eles poderiam, tendo em vista o auge dessas duas bandas. Mas o Enslaved de fato permanece no topo, tendo uma discografia bastante sólida, e esse disco, Heimdall, confirma isso. E dessas 8 faixas, né, vale destacar especialmente Congélia. Já conquistou o ouvinte mesmo antes do lançamento. No clipe que foi lançado, né, mostra essa música como uma das grandes músicas do ano de 2023. Portanto, Heimdall é um disco excelente e, já adianto, estará na lista dos melhores álbuns do ano, em minha modesta opinião. Seguindo aqui, vamos então falar do Immortal, que lançou neste ano 2023 o seu 10º álbum de estúdio, War Against All. E aqui, né, vale um pouco explicar que a banda ela passou por diversas fases. Ela também começou ali naquele início dos anos 90, seguindo a segunda onda do black metal, o assim chamado black metal norueguês. Mas se essa linhagem, digamos assim, foi presente especialmente nos 3 ou 4 primeiros álbuns, a partir do 4º ou 5º a banda começou a explorar uma sonoridade mais voltada também para o viking metal, mas de uma maneira talvez mais extrema e com menos complexidade do que o Enslaved e outras bandas. O Immortal também passou por mudanças de formação, né? Inicialmente, a banda tinha a liderança clara de 2 músicos, Demonas e Abaf, que junto com outros bateristas que passaram pela banda no início, formaram um trio
dos mais icônicos do black metal dos anos 90, né? A banda então foi lançando vários discos que se tornaram referências do metal extremo dos últimos 30 anos. Mas no final dos anos 90, né, o Demonaz, que fazia a guitarra, ele teve um problema de tendinite, ele parou de tocar, deixando a guitarra para Abaf, que então fazia baixo e vocal. E o Abaf liderou a banda, né, como frontman a partir de então. Mas o Demonaz permaneceu como, digamos, o mentor da banda, escrevendo, assinando as principais letras e também oferecendo, né, todo, digamos assim, o suporte conceitual da banda, né? Ele que já era o principal letrista da banda. Mas então vieram 4 álbuns sem a participação efetiva do Demonaz como músico, e a banda se dissolveu em meados dos anos 2000, né? E após uma batalha pelos direitos autorais do nome Immortal, né, dessa batalha saiu o vencedor justamente o Demonaz, que então assumiu o Immortal, tendo lançado já 2 álbuns com sua liderança sem o Abaf, que saiu do Immortal e seguiu uma carreira solo. O primeiro álbum desta nova fase do Immortal foi esse aqui, Northern Chaos Gods, de 2018, né? Um álbum muito bom, que eu realmente me surpreendi, né? Eu não imaginava que o Demonaz pudesse realmente segurar a bronca, e ele segura tanto neste álbum aqui, o anterior, quanto no outro álbum, né? Justamente o que se trata de resenhar hoje, o War Against All, né? Lançado este ano, né? E quem o Demonaz tem aqui como seus músicos? Não mais o Horg, né, que foi um baterista talvez o mais longevo do Immortal, né, que tocou ainda no Northern Chaos Gods, né, o Horg, que também é baterista, ou foi baterista do Hypocrisy, e justamente o líder do Hypocrisy e daquele famoso estúdio, né, Abyss Studio, né, na Suécia, o Peter Tägtgren, fez os baixos, as linhas de baixo nesse disco aqui, Northern Chaos Gods. Mas aqui nós não temos mais o Peter Tägtgren, nem na produção, nem nas linhas de baixo, né? Nós temos a participação do Icedale, do Enslaved, como baixista aqui nesse álbum, e de um baterista chamado Kevin Vale, de uma banda chamada Horizon Ablaze, né? Compondo aí o Immortal, que de certa forma se transformou no projeto, né, do Demonaz. Ele que já havia lançado um álbum solo, esse aqui, March of the North, 2011, né? 2011, justamente o momento ali que ele saiu do Immortal, né? E ele lançou esse álbum, né, que já tinha a participação do Icedale, né? E vale também mencionar que o Immortal, né, ele realmente seguiu com o Demonaz e também, de certa forma, com o Abaf, a linha do projeto paralelo que os dois músicos formaram, né, ao lançar, chamado Between Two Worlds, em 2006, né, que tem também a participação do guitarrista Icedale, né, então, que não é um guitarrista original do Enslaved, mas é aí, digamos, onipresente nas produções do Enslaved e também do Immortal nos últimos anos. Muito bem, então o que nós temos em War Against All? Esse então que é o 10º álbum de estúdio do Immortal. Um lançamento que, digamos assim, dividiu opiniões. Alguns acharam muito bom, né, e colocaram como um dos melhores discos do ano. Outros acharam até decepcionante, porque de fato não há nada novo em relação a toda a discografia do Immortal, especialmente essa mais recente. Mas talvez seja justamente isso que tenha me agradado tanto nesse álbum, porque é justamente esse Immortal das fases mais recentes que é o Immortal, na minha opinião, o favorito, né? E esse álbum realmente é muito bom, mantém ali aquela qualidade, né, de álbuns já clássicos daquela fase intermediária, né, do Immortal, como Sons of Northern Darkness e Damned in Black, né, que são dois dos álbuns do Immortal que eu gosto mais, como o próprio A Derrota a do Winter,
mesmo sendo álbuns em que o Demonas fez apenas a parte lírica e não a parte musical. E aqui então ele consegue de fato, digamos assim, suprir a ausência do abafo de uma forma perfeita, né? Fazendo linhas vocais muito boas e mantendo a qualidade dos riffs que consagraram a banda. E temos, né, para destacar 3 faixas muito boas, né? A faixa título, né, que é a primeira, War Against All. A faixa War God, que é muito cativante. E também a faixa que é um título da própria banda, Immortal. É a faixa de número 7 desse álbum, que contém 8 faixas, sendo uma instrumental. Um álbum relativamente simples, mas com a simplicidade do Immortal, mantém aí a qualidade e o nome da banda como uma das principais bandas do black metal, né? Não apenas da segunda onda, mas em geral, e capaz aí também de agradar, né, um público mais amplo que gosta de metal extremo e que também aprecia justamente o Viking Metal, ou seja, aquilo que foi iniciado justamente com a obra do Quorthon, do Bathory. Mas vamos lá, vamos falar também de uma outra banda, e na verdade dessas todas, uma banda que eu vi ao vivo neste ano 2023, o Marduk, que chega com esse álbum Memento Mori, o 15º álbum da banda sueca de black metal, né? Aqui nós não temos o black metal sinfônico, atmosférico e progressivo, né, que eu mencionei antes, mas temos um black metal cru, típico da segunda onda do black metal, né? E o Marduk é de fato um dos principais representantes, ainda que não seja da Noruega e sim da Suécia, né? Mas de fato a banda ela tem uma discografia muito longa, um nome importante, né? E embora tenha passado também por diversas formações, já está no 3º vocalista, é uma banda que mantém aí a qualidade, e esse álbum realmente, né, entrega o que se espera do Marduk em termos de força das composições, né? E aqui eu tô com essa versão nacional lançada pela Century Media e pela Urubus Records, que vem aqui com um pôster dessa bela capa, né? Essa expressão Memento Mori que vocês conhecem, né? Tem até uma banda sueca com esse nome. Mas aqui nós temos, né, esses caras aqui do Marduk, né? Não temos mais aquele baixista, né, que fez um ato infame aí outro dia e foi expulso da banda. Mas temos aqui, né, o guitarrista que é o principal mentor, o único, salvo engano, que está presente em todas as fases da banda. Mortus, né? Mortus é o vocalista que está presente desde 2004, né? Então já aí quase 20 anos. Temos o Simon na bateria e o Morgan, né, que é o principal membro da banda, né, o guitarrista, compositor aí que está presente desde o início, né? A banda foi formada justamente em 1990. E o que nós temos nesse álbum, né? Temos aí 10 faixas, né, de um black metal impiedoso, sem tempo para firulas, bastante violento, né, com faixas muito boas, das quais eu destaco Blood of the Funeral, também a faixa título, além da última faixa As We Are. Nós temos aí essa banda, né, uma banda controversa, né, por conta, né, desse extremismo e por conta de ter abordado, além da questão satanista do black metal, questões ligadas à Segunda Guerra Mundial e os eventos mais extremos de violência da humanidade, mas isso, digamos, que faz parte do jogo do gênero black metal, que é um gênero que se propõe a abordar o lado mais terrível da existência por meio da arte.
Temos mais duas bandas que eu gostaria de mencionar, que foram os 5 CDs que eu comprei de black metal, né? Fora os álbuns nacionais que eu vou comentar num outro vídeo, né? E a quarta banda também é uma banda antiga dos anos 90, agora uma banda alemã, Mystic Circle. Essa sim, uma banda ligada àquilo que foi conhecido como black metal melódico, né? Uma expressão e um gênero também bastante controverso. Muitos entendem que melodia e black metal não combinam, né? Mas de fato essa banda entrega, mesmo hoje sendo reduzida a um duo, né? A banda que já chegou a ser um quinteto, né? E que chega com esse álbum Erzdämon, que é uma palavra alemã que significaria o arquidemônio, né? Nono álbum de estúdio, nono álbum do estúdio do Mystic Circle, né? Álbum lançado no Brasil pela Shinigami e mundialmente pelo selo Fire Flash. Bem, é um álbum muito bom, é uma aquisição mais recente, embora o álbum já tenha sido lançado. É um álbum que de fato eu gostei bastante, e a banda, na verdade, vale a pena dizer para quem não conhece, a banda ela começou ali, né, naquela onda dos anos 90, né, seguindo ali talvez de perto justamente, né, as tendências do black metal lançadas, seja de um lado pelo Dissection, né, aquele black death metal melódico, como também aquelas versões mais sinfônicas como o Emperor, né? Então a banda explora a sua sonoridade fazendo uso de muita melodia, de teclados, mas nos últimos anos, especialmente de maneira bastante violenta, bastante pesada. E vale a pena dizer que a banda ela passou por um hiato, né? Depois de ter produzido seus principais trabalhos entre o ano de 94 até 2008, teve um hiato, voltou ali em 2014, 2015 e 2021 voltou para valer, ainda que como um duo. E desse retorno a banda já lançou no ano passado, 2022, o álbum auto-intitulado Mystic Circle, e agora com esse novo álbum Erzdämon, né? Um álbum muito bom, como eu já disse, e que vale a pena aí destacar como um dos grandes lançamentos do black metal no ano de 2020. Por fim, uma outra banda alemã, Tukandra, né? Uma banda também de melodic black metal melódico, uma banda que seguiu muito um caminho, né, inspirado no Dissection ou no Dissection, como queiram, né? Que foi justamente a banda que, né, ali sendo de certa forma influenciada pela onda do death metal melódico sueco, né, mas numa vertente mais extrema, é a banda principal, digamos assim, desse gênero melodic black metal. E o Tukandra segue, né, de forma descarada os passos do Dissection, né? Até as capas são parecidas, né? E talvez justamente essa semelhança que incomode um pouco, né? Porque nós escutamos esse álbum e achamos um álbum bom, porque tem ali tudo que se espera de uma banda de melodic black metal, mas de uma forma muito pouco original. Até a capa lembra o Dissection, né? As linhas melódicas, as guitarras, né? As frases de guitarra, as linhas vocais, os temas são muito parecidos entre si. Esse já é o quinto álbum da banda, não há nada diferente em relação aos outros 4, né? E quando nós também vemos os clipes, né, que essa banda lançou de divulgação deste álbum, nós vemos sempre a mesma coisa. A banda tocando com um castelo no fundo, algum fogo ali, uma jovem sendo sacrificada, tudo a mesma coisa. Então essa repetição cansa um pouco, né? Embora o álbum não seja ruim, e especialmente a faixa The Final Closure, a última faixa do disco, é uma faixa muito boa, uma das grandes faixas que nós podemos escutar dos lançamentos deste ano de 2023.
foram então os 5 principais lançamentos de black metal que eu destaquei aí, que eu trouxe para a minha coleção. Vale destacar alguns outros lançamentos que eu não adquiri o formato físico, o CD, né? Mas que vale a pena a audição e que, quem sabe, quando forem lançados no Brasil, também adquire a versão física. Uma banda finlandesa de black metal progressivo chamado End Oceans, que lançou esse ano de 2023 Asgardens Sowing Tombs, né? Uma banda que vale a pena conhecer. Uma banda mais lendária, né? Embora menos conhecida, lá dos anos 90, também da Noruega, Eternus, lançou o álbum Philosopher, o seu 9º álbum de estúdio, que é um álbum muito interessante, que foi bem avaliado aí pela mídia especializada, especialmente internacional, né? Um álbum que realmente eu gostei bastante e justamente pela temática é um álbum que eu gostaria de escutar, né? Porque na verdade eu só escuto com mais atenção uma obra quando eu tenho a mídia física, né? Vocês sabem, esse canal é um canal também de colecionador. Uma banda importante, uma banda italiana de black metal, Mortuary Drape, lançou Black Mirror, seu 6º álbum de estúdio. É uma banda que já tem aí também mais de 30 anos de carreira, mas lançou poucos full lengths, né? Álbuns, LPs completos. Esse é apenas o 6º álbum do Mortuary Drape. Uma banda agora da Irlanda, né? De black metal, um black metal mais folk, né? Mas com bastante inspiração do Bathory, né? Desse black metal mais, digamos, épico. O Primordial lançou esse ano How It Ends, 10º álbum de estúdio do Primordial, How It Ends, um álbum que eu gostei bastante, né? Infelizmente os últimos álbuns do Primordial não foram lançados no Brasil. Eu tenho apenas os primeiros, aí 3, 4 primeiros lançamentos. Mas enfim, é uma banda que eu gostaria de ter mais títulos aqui na minha coleção, que eu acho uma banda muito boa. Por fim, uma banda mais recente, né, que tem apenas aí, vai para o seu 10º ano de atuação, uma banda dos Estados Unidos chamada Wada, né? Lançou seu 4º álbum chamado Crepusculi Natura, né, neste ano de 2023. A banda inclusive esteve no Brasil, né, promovendo esse álbum aí numa turnê que infelizmente não foi suficiente para fazer com que esse álbum fosse lançado, né, a mídia física, embora os 3 álbuns anteriores dessa banda tenham sido lançados aqui no mercado nacional. Bem, foram esses que eu destaco como grandes lançamentos. Nós, claro, tivemos outros que eu não cheguei a ouvir, como Tudor, Helvegger, seu 6º álbum, o Varatron com The Crimson Temple, seu 7º álbum, e tantos outros, né? E eu gostaria de saber de vocês o que vocês destacam aí entre os lançamentos internacionais de black metal deste ano de 2023. Né? Sobre os lançamentos nacionais, eu vou comentar alguns dos lançamentos nacionais no vídeo que eu vou lançar ainda no final, ainda na semana que vem, antes do final desse ano, comentando os principais lançamentos nacionais e, claro, vou destacar lançamentos do black metal nacional. Acompanhe. E também em breve acompanhem, além dos comentários da discografia de bandas como Immortal e Dark Funeral, também vou comentar aí e trazer para vocês a lista dos melhores lançamentos, ou pelo menos os meus lançamentos favoritos deste ano de 2023. Acompanhem esse canal, digam aí nos seus comentários quais lançamentos vocês mais gostaram desses que eu mencionei e de outros que eu deixei de mencionar. Continuem acompanhando o canal e Hail the Abyss!